Damas e cavalheiros, bem-vindos. Vamos começar com uma pergunta. Quem são mais altos, os homens ou as mulheres? A maioria das pessoas responderia: varia, depende, geralmente o homem é mais alto. Mas essas respostas são muito vagas. Nós vamos falar aqui de estatística e queremos uma resposta estatística. Uma resposta estatística seria algo como: em média, os homens são 15 centímetros mais altos do que as mulheres. A média é uma das medidas estatísticas que procura localizar os valores típicos de uma distribuição. Típicos, entre aspas, porque nós ainda não definimos o que vem a ser um valor típico. Vamos falar nesse vídeo sobre 3 dessas medidas: a média, a mediana e a moda. Para fazer estatística, precisamos de dados. Aqueles ali são dados sobre as alturas de 314 mulheres e 234 homens. Mas vamos começar com um exemplo menor, com menos dados para facilitar as contas. Depois a gente volta para aqueles dados ali. Vamos supor que esses aqui são os dados de uma pesquisa de recenseamento sobre 12 famílias que moram no bairro e mostram o número de crianças em cada família. Há uma família com 0 crianças, 3 famílias com 1 criança, 4 famílias que têm 2 crianças e assim por diante. Vamos pôr esses números no gráfico. Cada família é representada por um ponto desses. Esse tipo de gráfico é chamado em inglês de dot plot, mas não tem um nome em português. Vou chamar de gráfico de pontos, que é a tradução literal disso daqui. Ele serve para mostrar a distribuição dos valores, mostra como eles estão distribuídos ao longo do eixo horizontal. A moda, do inglês mode, é a medida mais simples. É simplesmente o valor que aparece mais vezes com maior frequência. No caso, o 2 foi o número que apareceu mais, apareceu 4 vezes. Há 4 famílias que têm 2 crianças nesse bairro. Não há um símbolo padronizado para moda, cada livro usa um símbolo diferente. Vamos usar aqui MO, que vai ser igual a 2. A mediana é o número que está no centro da distribuição. Para achar a mediana, temos que fazer uma lista ordenada de todos os valores, incluindo zeros, e achar onde está o centro dela. Essa lista já foi feita aqui, vou repetir aqui embaixo. O centro vai estar entre esse 2 e esse daqui. Há 6 famílias que têm entre 0 e 2 crianças e 6 famílias que têm entre 2 e 4 crianças. A mediana, portanto, está aqui no 2. Para a mediana também não há um símbolo padronizado, vamos usar aqui MN igual a 2. E por último, a média. Essa você com certeza já conhece. Aqui estão os valores. Para calcular a média é só somar os números todos e dividir pela quantidade de números, que é 12. Isso dá 24 sobre 12, o que é igual a 2. A média tem um símbolo padronizado, é sempre representada por um X com uma barra em cima. Tem gente que vai estar pensando, mas para que inventaram 3 medidas diferentes se todas as 3 dão o mesmo resultado? Não poderíamos usar só uma? Não poderíamos por 2 razões. A primeira é que essas 3 medidas são baseadas em 3 ideias diferentes. A segunda é que elas não dão sempre o mesmo resultado. Isso que aconteceu dessa vez foi porque, nesse exemplo, essa distribuição é simétrica, o que quer dizer que esse lado do gráfico é como se fosse o outro lado refletido num espelho. Mas essas distribuições simétricas raramente acontecem no mundo real. Cada medida dessas é baseada numa ideia diferente. A moda é o valor que aparece mais vezes e no gráfico ela marca onde fica o pico da montanha, o ponto mais alto. A mediana é o valor que está no centro da distribuição, metade dos dados estão dela para baixo e a outra metade está dela para cima. É um valor que não é nem muito grande nem muito pequeno, por isso ele pode ser considerado um valor típico. E a média? A média marca onde está o centro de equilíbrio da distribuição. Se esses pontos tivessem peso, a média seria o centro de gravidade, e esse gráfico se equilibraria se fosse apoiado exatamente aqui, debaixo do 2. Agora, o que acontece se a distribuição não for simétrica? Vamos supor que as famílias encontradas naquela rua tenham esses números de crianças. 4 famílias com 0 crianças, 2 famílias com 1 criança e assim por diante. O gráfico seria como esse daqui. Para 0 crianças, 4 famílias, para 1 criança, 2 famílias, etc. A moda dessa distribuição é fácil de achar, é igual a 0. É o número que aparece com mais frequência. Porém, chamar esse valor de moda parece meio esquisito. No total, somando essas crianças todas, essas famílias têm 24 crianças, e dizer que a família típica não tem nenhuma criança
que a moda nessa rua é não ter filhos, não parece fazer muito sentido. A moda, portanto, não representa bem o que acontece nesses dados. E a mediana? Ela está aqui entre 1 e 2. Se dividirmos essas duas famílias em duas partes, metade delas vai ter de 0 a 1 filho e a outra metade vai ter de 2 a 6. No gráfico dá para ver também que há 6 pontos do 1 para baixo e 6 pontos do 2 para cima. A mediana, portanto, está entre 1 e 2. Nesses casos, fazemos a média entre esses dois e dizemos que a mediana é igual a 1,5. Note que a mediana e também a média pode ser um valor que não existe na distribuição. Aqui, é claro, não existe nenhuma família que tenha 1,5 crianças. Por fim, a média. Se a gente lembrar que a média é o ponto de equilíbrio dessa distribuição, dá para ter uma boa ideia de onde ela está. Se tentarmos apoiar a distribuição no número 1, a distribuição vai cair para a direita, é claro. Agora, se tentarmos apoiá-la no número 3, ela vai cair para a esquerda. A média, portanto, deve ser um número que esteja entre 1 e 3, perto de 2 provavelmente. Fazendo as contas, aqui estão os números, somando tudo e dividindo por 12, isso dá 24 sobre 12, o que é igual a 2. Na média, então, há 2 crianças por cada família, as 3 medidas agora têm valores diferentes. Vamos supor agora que a distribuição tem uma forma como a dessa daqui, mas invertida, como se rebatida no espelho. Em vez de ter mais valores acumulados do lado esquerdo, ela vai ter mais valores acumulados do lado direito. A moda agora vai ser 6, é fácil de ver. E os números são esses aqui. A mediana vai estar aqui entre o 4 e o 5. Metade dessas famílias tem entre 0 e 4 filhos, e a outra metade vai ter entre 5 e 6. Olhando no gráfico, dá para ver também que há 6 pontos abaixo do 4 e 6 pontos acima do 5. A mediana vai ser o número entre 4 e 5, que é 4,5. Agora a média. Se apoiarmos a figura aqui no 3, é claro que ela vai cair para a direita. Se tentarmos apoiar no 5, é claro que ela vai cair para a esquerda. O valor da média, então, deve estar entre 3 e 5. Aqui estão os números, somando todos e dividindo por 12, isso vai dar 48 sobre 12, o que é igual a 4. A média é, portanto, 4 crianças. Novamente, cada uma dessas 3 medidas tem valor diferente, e agora numa ordem diferente. Aqui a moda era o menor e a média era o maior. Aqui é o contrário. A moda é o maior e a média é o menor. Isso depende da forma da distribuição. Ok, temos então 3 medidas que dão 3 resultados diferentes na maioria das vezes. Voltando agora àquela pergunta do início do vídeo. Qual delas é mais útil? Qual que a gente usa com mais frequência? A resposta, acho que todo mundo já sabe, é a média aritmética, que todo mundo usa de vez em quando. Mas existem ocasiões em que a moda ou a mediana podem ser mais úteis do que a média. Vamos ver quando isso acontece. Para escolher entre média, mediana e moda, precisamos primeiro de considerar qual é o tipo de variável no problema. Na estatística podem aparecer variáveis de 3 tipos. O primeiro, mais simples, é o nominal. É simplesmente um nome, uma classe. Para uma pessoa, sexo, nacionalidade, religião, partido político são variáveis nominais. Por exemplo, a nacionalidade de uma pessoa, a pessoa pode ser brasileira, portuguesa, argentina, uruguaia, seja o que for. Mas essas denominações não são ordenadas, não posso dizer que uma esteja acima da outra. Depois vem as variáveis ordinais. Essas também não são números, são classes, mas essas classes têm uma ordenação lógica. Por exemplo, a classe social pode ser baixa, média ou alta, a hierarquia, como no exército, soldado, cabo, sargento, tenente, e a escolaridade. Também são categorias, mas essas categorias agora são ordenadas. Por exemplo, um sargento está acima de um cabo, o tenente está acima do sargento e assim por diante. Por último, as variáveis numéricas, que são, por exemplo, altura, peso, idade, salário de pessoas. Esses tipos de variáveis costumam também ser classificados como qualitativos, são qualidades, e quantitativos, são quantidades, são números. É importante saber isso porque o tipo de medida que pode ser usada vai depender do tipo de variável. Por exemplo, vamos supor que temos dados sobre as religiões daquelas 12 famílias. Essa tabela mostra uma família sem nenhuma religião,
5 famílias protestantes ou evangélicas, 3 católicas, etc. Essas religiões não são ordenadas, claro. Não posso calcular a mediana porque não posso dizer que metade dessas pessoas está da religião X para baixo e outra metade da religião X para cima. Não há para baixo ou para cima nesses dados. A única coisa que posso fazer é dizer que a religião mais comum foram a dos protestantes evangélicos, que é a moda. Mudando de exemplo, vamos supor agora que temos dados sobre a escolaridade do chefe de família, o pai ou a mãe. Os resultados estão nessa tabela. Esses dados também não são numéricos. Não posso somar um primeiro grau incompleto com um primeiro grau completo e dividir por 2. Isso não existe. Posso usar a moda, dizendo que a escolaridade encontrada com mais frequência foi o segundo grau. A moda é o segundo grau. Mas esses dados agora são ordenados. Primeiro vem o primeiro grau incompleto, depois o primeiro grau completo e assim por diante. Posso usar algo então melhor do que a moda. Posso usar a mediana. Se fizermos uma lista, primeiro grau incompleto, primeiro grau completo, segundo, superior e pós-graduação. Fica fácil ver que a escolaridade mediana dessas famílias é o segundo grau. Metade dessas famílias tem o primeiro grau incompleto até o segundo grau e a outra metade do segundo até a pós-graduação. A mediana, portanto, será igual a 2, igual à moda. Se os dados são numéricos, então, a média é a medida usada com maior frequência, porque ela leva em consideração toda a informação que está nos dados, e a mediana só leva em consideração uma parte. Por exemplo, naquela distribuição ali, a mediana é igual a 1,5, porque metade dos dados estão abaixo de 1,5 e a outra metade está acima de 1,5. Agora, se eu pego aquele maior valor ali que é o 6 e aumento ele para 6.000 ou para 6 milhões, o que acontece com a mediana? Nada. Ela continua lá onde ela estava, igual a 1,5, porque para a mediana só interessa saber que aquele número é maior do que 1,5. Agora, para a média, é claro que se eu der qualquer mexidinha naquele 6, a média vai mudar. Essa é a diferença principal entre a média e a mediana. Vamos ver alguns exemplos disso. Primeiro, vamos voltar àqueles dados sobre o número de crianças em cada casa. Esse é o gráfico que usamos. Suponhamos que uma dessas famílias que tem 3 crianças ganhasse mais uma e passasse a ter 4 crianças. Aqui no gráfico, esse ponto passaria daqui para cá. Calcular a moda é fácil. Ela continua sendo igual a 2, que é o valor mais frequente. Moda, então, é igual a 2. E a mediana? Aqui estão os dados, a mediana vai continuar a mesma. Metade dessas famílias tem entre 0 e 2 crianças, a outra metade tem entre 2 e 4. Mediana continua sendo 2. Vamos ver agora o que acontece com a média. Aqui estão os números. Somando todos e dividindo por 12, isso vai dar 25 sobre 12, o que é aproximadamente 2,08. A média, então, é aproximadamente 2,08. A moda e a mediana continuam as mesmas que eram antes. A média foi a única medida que foi afetada pela mudança nos dados. Os estatísticos dizem, por isso, que a média é uma medida mais sensível do que a mediana, porque ela se altera quando fazemos qualquer modificação nos dados, enquanto que a mediana continua a mesma de antes. Na maioria das vezes, essa sensibilidade é considerada uma boa qualidade da média, como nesse exemplo da criança, mas outras vezes ela pode ser uma desvantagem. Como exemplo disso, vamos voltar àquelas famílias e supor que temos agora informação sobre os rendimentos mensais de cada uma delas, salários ou lucros ou pensões, qualquer coisa. O gráfico é esse daqui, bem assimétrico, e os valores ordenados são esses. Metade dessas famílias vai ter rendimento entre 1 e 3 mil reais por mês, e a outra metade entre 3 e 25. A mediana, portanto, vai ser igual a 3. O que faz sentido. O número 3 está bem no meio dessa distribuição. Parece ser típico dessas famílias. Mais típico do que o 4 ou 5, ou evidentemente do que o 8, que estão mais afastados do centro. Agora, esses são os dados de novo. Vamos calcular agora a média. Somando tudo e dividindo por 12, isso dá 62 sobre 12, o que é aproximadamente 5,17, que é a média. 5,17 fica mais ou menos aqui no gráfico. Agora, fica meio esquisito dizer que 5,17 é um rendimento típico para essas famílias. Dessas famílias, 10 delas têm rendimento bem menor do que 5,17, só 2 que têm rendimento acima.
Esse número 5,17 na verdade não representa nada. A média nesse exemplo não parece ser muito útil e seria melhor usar a mediana. O problema aqui nesse exemplo é essa família aqui com rendimento de 25. Esse valor é o que os estatísticos chamam de ponto discrepante, ou em inglês outlier, porque tem um valor que é muito diferente dos outros, está discrepante dos outros. Quando a distribuição tem pontos discrepantes, a média acaba sendo muito afetada por eles e dando um resultado inútil. Para ver como o efeito desse valor na média é grande, vamos ver o que aconteceria se ele caísse de 25 para 5. Aqui estão os dados de novo, agora esse 25 se tornou 5, esse 8 mudou de posição. A mediana continua a mesma. Metade dessas famílias tem de 1 a 3 e a outra metade de 3 a 8. A mediana continua sendo o 3. Agora, a média. Repetindo aqui esses números, trocando 25 por 5, a soma vai dar 42 dividido por 12, isso dá 3,5. A média, então, não é mais 5,17, passa para 3,5, o que chega bem mais perto da mediana, e se torna um valor bem mais típico da distribuição. Isto mostra que a média nesse exemplo depende muito de um valor só, que estava aqui, do rendimento de uma família só. E por isso, não é uma boa medida para indicar qual é o valor típico do rendimento nessas famílias todas. Depois dessa volta toda, vamos voltar àqueles dados do início sobre alturas de homens e mulheres. Mas agora são 548 dados, 548 pessoas. É claro que nós não vamos fazer aqui listas na mão de todos esses dados. Nós vamos usar apenas os resultados já calculados pelo computador. Para amostras com algumas centenas de dados como essa, não faz sentido usar um gráfico de pontos como esses que usamos antes. Em vez deles, podemos usar o gráfico mais tradicional da estatística, que é o histograma. Esse é o histograma com as alturas das mulheres. As alturas estão divididas em faixas com 5 centímetros de largura. Dá para ver que a faixa que tem maior número de mulheres é essa daqui, entre 1,60 m e 1,65 m. E esse é o histograma dos homens. A faixa com maior número de homens é essa aqui, entre 1,75 m e 1,80 m. Agora, para poder comparar essas duas distribuições, seria interessante se nós pudéssemos sobrepor um gráfico sobre o outro, mas geralmente isso não é feito com histogramas, o gráfico fica meio confuso porque essas colunas se misturam. Uma técnica melhor é fazer polígonos de frequência, que usam uma linha ligando os topos de cada retângulo. Depois preenche o espaço abaixo dessas linhas. Agora podemos sobrepor uma curva sobre a outra, destacando aqui a parte em que há a interseção entre essas duas distribuições. Dá para ver que nessas amostras, abaixo de 1,60 m quase só há mulheres. Do outro lado, acima de 1,80 m, praticamente só há homens. Mas há uma mulher aqui, uma mulher que tem 1,86 m de altura e aparece como ponto discrepante. A maioria das pessoas, porém, está na faixa entre 1,60 m e 1,80 m. Visualmente dá para estimar que a média das mulheres deve estar por aqui, cerca de 1,65 m. A dos homens deve estar por aqui entre 1,75 m e 1,80 m. Calculando agora as médias e medianas, temos esses valores. A média para o homem 1,77,9 m, para a mulher 1,64,9 m, uma diferença de 13 centímetros. Para a mediana, 1,78 m para os homens, 1,65 m para as mulheres, a mesma diferença de 13 centímetros. Nessa amostra, então, os homens são 13 centímetros mais altos do que as mulheres em média e também em mediana. Para terminar, uma pergunta. Podemos então concluir, a partir desses resultados, que o homem brasileiro típico ele é 13 centímetros mais alto do que uma mulher brasileira típica? Não, não podemos. Existe uma área da estatística que tira justamente esse tipo de conclusões. Ela conclui sobre uma população a partir dos dados de uma amostra. Mas para isso é preciso que essa amostra seja bem representativa do que existe na população. E essa amostra aí, ela não representa bem o que existe na população brasileira. Por várias razões, vou mencionar aqui apenas uma delas. Essa amostra foi feita com estudantes universitários com idades entre 19 e 25 anos. E é claro que a maioria da população brasileira não é composta de estudantes universitários que têm entre 19 e 25 anos. Há ainda várias outras razões técnicas, mas essas vão ficar para um outro dia. Por hoje, vamos ficar por aqui. Obrigado pela visita e até o próximo.